Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar da parábola do grande banquete no contexto original. Está lá em Lucas 14, do 15 ao 27, e vamos ler lá. Ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz é aquele que partilha o pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo ao início da hora da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que está tudo preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar e com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, querer me desculpar. Outro convívio explicou-se: Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: Sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: Tudo o que o senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o senhor ao seu servo: Ide por vários caminhos e atalhos, e aos que encontrar obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou: Se alguém desejar seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o texto básico que nós vamos usar. Nos dias de Jesus, os melhores momentos de comunhão e entretenimento entre as pessoas aconteciam durante as refeições. Muitos dos ensinos de Jesus aconteceram durante as refeições. Você vê isso lá em Lucas 7. Era comum Jesus ser convidado para comer na casa dos fariseus. Isso porque ele também era fariseu. Quando Jesus recrimina os fariseus, ele estava recriminando a ala hipócrita que ia contra a lei. Não porque ele deixasse de ser fariseu, ele foi criado na escola dos fariseus. Então, se algum dia te chamarem de fariseu, não se ofenda. Glorifica o Senhor, porque o teu rei, Senhor e Salvador, também era fariseu. E as pessoas não sabem o que falam, ficam falando besteira. Se verificarmos mais a fundo, a própria oração do Pai Nosso, que Jesus ensina em Mateus, já era ensinada pelos fariseus antes mesmo de Jesus. Olhando agora para a disposição típica da época de uma mesa de refeições, podemos ter a compreensão de várias outras passagens onde banquetes e ceias são mencionados. Foi achado um mosaico na cidade de Ravenna, na Itália, que mostra uma representação da última ceia, datada do século IV. Era uma mesa em forma de U, com um vão no meio, por onde os criados entravam para servir. Era uma mesa baixa e as pessoas se reclinavam em almofadas para participar da refeição, com os pés virados para trás. Nesse formato de mesa, a pessoa de maior honra se assenta na ponta do lado esquerdo, nesse caso Jesus, e o segundo, mais importante, sentava-se na outra extremidade, na ponta do lado direito. Alguns dizem que era Pedro, eu não sei, eu não estava lá. Essa parábola possui muitos aspectos apresentados em diversos níveis de entendimento. Para entendê-los, precisamos atentar à contextualização utilizada por Jesus. A história é clara. O Senhor convidou todos e muitos se recusaram e deram desculpas. Isso nos remete a um texto lá em Deuteronômio 20, do 1 ao 9, que fala sobre isso. Esse texto de Deuteronômio garantia aos homens, em caso de guerra, o direito de poderem recusar o chamado. O que vemos na parábola do banquete são as pessoas recusando o convite, usando a própria lei como desculpa. Então as pessoas não estão diferentes no dia de hoje. As pessoas usam a lei como desculpa para os seus erros, para as suas falhas, para aquilo que eles não querem fazer. Então existe uma parábola anterior a Jesus, que está no Talmud babilônico, que ele usa para demonstrar aos seus discípulos. E diz assim: um rei convidou para um banquete, porém não marcou o dia nem hora. Os servos sábios disseram: temos que estar prontos para o dia e para a hora de sermos chamados, pois nada falta no palácio para a festa. Os servos tolos voltaram às suas vidas normais sem haverem se preparado. De repente, o rei chamou todos à sua presença. Os sábios, que já estavam preparados, entraram já vestidos. Porém, os tolos entraram com suas roupas comuns, pois não estavam preparados. Então o rei se alegrou com os servos sábios e ficou indignado com os servos tolos.
Então o rei falou: os que estão preparados, assentem-se para comer e beber comigo. Isto lembra as ceias da boda do Cordeiro, em que só os preparados participarão. Mas os tolos fiquem em pé, espectadores. Isso não está diferente do dia de hoje. O Senhor está às portas e as pessoas estão brincando. Então, essa parábola se assemelha também com a parábola do Talmud, que fala sobre o ensino de Jesus sobre o convidado despreparado para o banquete. Concluímos, então, que o ponto central dessa parábola é honrar o convite. Quem deixou de honrar o convite foram os primeiros, e graças ao Eterno que eles não honraram o convite 100%, porque aí foi nos dado chance de participar dessa mesa e dessa ceia. Então, ter recebido o convite não lhe garante o lugar no banquete. Desejar, participar e agradar ao mestre é o elemento principal que irá garantir o lugar. Então, lá em João 14,15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E Filipenses 2,12 que diz assim: de sorte que, amados meus, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também operar em vós a vossa salvação com temor e tremor. A teologia moderna diz que quem nasce de novo está salvo. Isso contradiz as Escrituras. Temos que demonstrar a nossa fé diariamente através das nossas obras e testemunhos. A salvação tem início quando aceitamos Jesus como Rei, Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas temos que dar continuidade, não devemos ficar parados. Temos a obrigação de dar frutos. Pela graça fomos chamados, por nosso testemunho e obediência somos escolhidos. Não é à toa que a palavra nos relata que naquele dia muitos serão chamados, e poucos escolhidos. E está lá, e diz o texto assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não basta somente crer, pois até os demônios creem e os estremecem. Está lá em Tiago 2,19. Agora, acreditar significa obedecer, fazer a vontade, conhecer, saber que o Senhor existe e ser fiel a Ele. O Eterno tem que ser a nossa prioridade. Só quem conhece obedece, e só dá fruto quem trabalha. Fruto tem a ver com a nossa vida e não com o que fazemos. Não adianta conhecer só e não praticar. É como um sepulcro vazio. Então, moral da história: não devemos achar que já temos lugar garantido no banquete do reino. Temos muito o que fazer. Nascemos de novo para ser luz e brilharmos nas trevas. Isso nos mostra uma constância, pois ao que vencer, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, é o que o Eterno deseja para nós. Essa é a perfeição que o Eterno quer nos alcançar em nós. Quem busca o Eterno deve acreditar e não apenas crer que Ele existe, não por medo ou por qualquer outra coisa, mas porque teve experiências com Ele, Ele é real e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você está sendo convidado a participar do banquete. Não recuse, não dê desculpa, não diga que vai ser para depois, mais tarde, quando você ainda é novo, que você ainda tem que buscar o mundo, nada disso. Se arrependa agora, se converta do seu mau caminho, declare Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, sente na mesa, participe do banquete e herde as bodas do Cordeiro. Você vai herdar o reino e participar das bodas do Cordeiro. Servido a participar daquele grande banquete que Ele tem preparado para tudo, porque já está tudo preparado. Nós é que não estamos preparados. Ele está aguardando Ele que nós nos apropriemos de toda essa promessa, nos preparemos para que possamos sentar à mesa com Ele. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.